Vamos abrir a palavra de Deus no livro da Epístola de Paulo aos Coríntios, como lemos logo no começo do culto, no capítulo 15, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Desta vez eu vou ler a partir do versículo 1, para que você compreenda o contexto do que Paulo está dizendo, mas eu quero chamar a sua atenção a partir do versículo de 8 a 10. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Vamos colocar em pé. Primeiro Coríntios 15, de 1 a 10. Logo depois eu quero convidar você a passar algumas páginas a 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Coríntios 15, de 1 a 10. Logo depois, 1 Timóteo 1, 15 e 16. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 15, de 1 a 10: Irmãos, venho-vos lembrar do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Convido você ainda a abrir em 1 Timóteo, capítulo 1, depois de 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 3 Tessalonicenses. Chega lá, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Paulo diz: fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O versículo 14 deste mesmo capítulo 1 de Timóteo, 1 Timóteo 1,14, diz Paulo: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor. Nós vamos orar. Eu quero convidar as crianças à frente com as suas professoras. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos por este dia que caminha para o seu término.
Nós te agradecemos por tua graça sobre o nosso viver. Nós te bendizemos pelo teu grande amor, pelo teu grande poder sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos corações, quando nós não reconhecemos a tua graça no nosso viver. Perdoa-nos, ó Senhor, quando nós barateamos a tua graça. Mas abre o nosso coração, Senhor, para que profundamente agradecidos possamos valorizar a tua graça nas nossas vidas, Senhor. Que o mundo possa ver através de cada um de nós o teu amor, a tua graça, o teu favor imerecido sobre cada um de nós. Que nós não vejamos em nós nada pelo que o Senhor tenha a nos escolher e nos chamar para seguirmos o teu Filho Jesus. Abençoa os nossos pequeninos para que eles aprendam e cresçam amando o teu Filho Jesus. E, ó Deus, abençoa as suas professoras, que o teu Espírito possa usá-las para falar o coração deles. Nós te oramos pedindo que o teu mesmo Espírito possa falar aos nossos corações também nesta noite. Te oramos assim no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Podemos sentar-nos. Eu vou contar até 3. Eu gostaria que você dissesse o tema do nosso acampamento. Você que esteve lá, vou contar até 3 e a gente diz todo mundo junto. Não erre. Você está lá. 1, 2, 3. Graça. Não tomaram café. Esteve lá no acampamento. Café tinha muito, estava muito gostoso. Mas aí quando você não comia bem, aí você não estava tão forte. Vou contar até 3 de novo para dizer juntos. 1, 2, 3. Graça totalmente demais. Amém. Graça totalmente demais. Mas graça significa o quê? Vamos dizer juntos? Favor imerecido. De novo. Favor imerecido. Favor imerecido. Eu não mereço. Por isso é graça. Não vá pedir a ninguém para orar por vocês. Olha, por favor, eu estou querendo alcançar essa graça. E ore a Deus por mim para ver se eu mereço. Então você não vai receber. Porque graça é favor que nós não merecemos. É o que a Bíblia assim nos ensina. Essa palavra do grego significa isso. Mesmo que seja de uma pessoa para outra, é graça. É algo que você não merece, mas alguém faz por você. Talvez ninguém usou mais esta palavra, pelo menos no Novo Testamento, do que o apóstolo Paulo. Graça, favor que nós não merecemos. E que consciência profunda Paulo tinha disso. Paulo chega a dizer aqui que ele foi nascido como que fora de tempo. Ele foi como que o último a ver ao Senhor Jesus Cristo. Depois que ele disse que todos os apóstolos viram, que Pedro viu, que mais de 500 irmãos viram, então ele chega a dizer que ele foi visto. Jesus se revela a Paulo. Paulo teve a oportunidade de ver ao Senhor Jesus Cristo como que por um nascido fora de tempo, um prematuro, um aborto. E nós compartilhamos isso no acampamento. Era como há uma possibilidade que alguns opositores a Paulo, depois que eles se converteram ao Evangelho, tenham dito lá em Corinto, querendo desfazer a autoridade de Paulo, tenham dito: esse daí não tem nada de apóstolo, ele é um aborto. Inclusive Paulo era até feio, ele não era uma pessoa bonita feito você, tá certo? As histórias, o que se fala sobre pessoas que tenham tentado pintar ou fazer alguma caricatura, algum retrato de Paulo, a ideia é que ele não era um homem de uma bela aparência, como Davi, o rei Davi, e como tantos outros, Sansão e tantos outros servos de Deus. Mas a ideia de que Paulo era feio, e alguns podiam estar dizendo: isso aí é um aborto, isso não é um pastor, isso não é um missionário, isso não é um apóstolo, isso é um aborto. Então Paulo disse: eu sou um aborto mesmo. Eu fui como que um prematuro, como que o último a ver a Jesus, quase que eu não via, mas até isso é graça. Ele foi visto também por mim, lá naquele caminho de Damasco. E Paulo enfatiza isso, que ele foi
Jesus ter aparecido para ele, para Paulo, isso é um presente maravilhoso. Paulo olha para a vida dele e começa a perceber a graça de Deus. E eu e você, nós precisamos fazer isso. Os anos vão passando e a gente para de olhar para o agir gracioso de Deus. Eu vou completar 50 anos. Se há uma coisa que eu me arrependo, é de não ter anotado, ter feito um diário. Uma das meninas, nossas filhas, não lembro quem foi, mas eu lembro que um dia, conversando, uma delas olhou e viu: papai, de quem é esse livro? Eu disse: isso aqui, filha, é o Diário de Simonton. É um missionário que veio para cá trazer o Evangelho para o Brasil. E aqui ele foi anotando a vida dele. E ela disse: então, eu posso levar esse livro? Eu disse: para onde? Eu quero levar para o colégio. Eu disse: e você vai fazer o quê? Eu quero ler sobre a vida dele com as minhas colegas. Eu quero descobrir as coisas da vida dele. Se a vida dele está nesse livro aí. E como ela era, não lembro quem foi das duas, mas era muito pequena, eu notei aquele ar de curiosidade sobre a vida do outro. Até porque na época, eu lembro que associei a isso, havia alguma novela da Globo que falava de um diário de alguém lá, e eu não lembro mais quem era, mas tinha alguma coisa assim. Então essa coisa de diário estava na moda. Me arrependo de não ter anotado. Posso lembrar, pensar, olhar para trás como Paulo faz. Paulo olha para a sua trajetória de vida. E todos nós, como cristãos, precisamos fazer isso. Às vezes nós reclamamos muito. Às vezes nós chegamos até o risco de falar mal contra Deus, falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, falar mal da família, falar mal da vida. E nós precisamos recapitular, relembrar e olhar o agir gracioso de Deus nas nossas vidas. E corremos o risco de nos tornarmos profundamente amargurados e amargos na vida. Há duas frases que eu gostaria de deixar e que eu falei no acampamento e gostaria de repetir hoje para você. Duas frases que eu quero tirar das palavras de Paulo. Paulo diz aqui no versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A primeira frase que eu quero deixar nesta noite, tirar para você é: tudo o que sou é pela graça. Você pode repetir isso? Vamos dizer juntos? Tudo o que sou é pela graça. Mas diga com convicção, vamos dizer de novo. Tudo o que sou é pela graça. Assuma isso para a vida. Que você possa dizer como Paulo: tudo que sou é pela graça. E olha como Paulo está dizendo de forma bem simples no versículo 10. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele não diz: pela graça de Deus eu sou quem eu sou, como se referisse a uma pessoa. É como se ele olhasse para ele e dissesse: não, eu não estou me vendo como uma pessoa. Eu estou me vendo como um instrumento nas mãos de Deus. É pela graça. Tudo o que eu sou é pela graça. Ele não está dizendo só tudo que eu fui. É o que eu fui também. É o que eu sou, é o que eu serei. Ou seja, a minha existência é pautada na graça de Deus. Paulo foi chamado por Cristo para ser apóstolo. Ele diz: é graça. Porque Paulo diz, olha, Paulo reconhece, e o Novo Testamento mostra isso, que o apóstolo era a maior, por favor, não estou me referindo a apóstolos aí da atualidade. Eles respondam a Deus pelos títulos que se dão. Nós não reconhecemos outros apóstolos com este título, como Jesus fez com aqueles 12, com Matias e com Paulo. Por isso Paulo diz: eu sou como que um aborto, eu fui praticamente o último. E aí Paulo reconhece que ser apóstolo não é status, muito embora fosse de extrema importância, era alguém da máxima autoridade na igreja. E Paulo reconhece isso, que era um ofício por demais digno, e Paulo o era. Paulo era apóstolo porque foi chamado por Jesus, foi enviado por Jesus. E o apóstolo é esse, aquele que é enviado a partir de alguém. Por isso que nas epístolas você vai encontrar
nas epístolas de Paulo, Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, apóstolo, Paulo, enviado pela vontade de Deus e não dos homens. É Paulo lembrando e dizendo à igreja: não foi a minha vontade, é graça, foi Deus que me chamou, é graça de Deus sobre a minha vida. Mas ao mesmo tempo que Paulo reconhece que é um ofício tão digno, Paulo reconhece o quanto ele era indigno daquele ofício. Por isso ele pode dizer: pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu só sou pela graça, porque eu não sou digno. Não há dignidade em mim. Paulo diz, como nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 1,15, ele diz: eu sou o principal. Ele disse: eu não fui. Eu sou o principal de todos os pecadores, que mesmo não sou digno, diz ele aqui no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele diz: eu sou o menor, e eu não sou nem digno, de todos os apóstolos eu sou o menor. E eu reconheço, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. E ele diz por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Como nós precisamos, irmãos, ter essa consciência. Há pastores que são boçais demais, terríveis. Você mal consegue conversar, porque parece um semideus. Há presbíteros que são boçais demais. Há diáconos que são boçais demais. Há líderes de ministérios que são horríveis também. Líderes de grupos que são horríveis. Mas por quê? Porque não entenderam a graça. Nós não somos o que somos por mérito pessoal. É graça, é favor. Nós não merecemos, e temos que assumir isso que Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo perseguiu a igreja de forma tão drástica, tão dura. Se você olhar lá em Atos capítulo 26, de 9 a 11, Paulo está dando um testemunho ao rei Agripa, se defendendo das acusações dos judeus. Atos 26, de 9 a 11. Atos 26, Atos dos Apóstolos, 26, de 9 a 11. E Paulo, no meio desse testemunho, para mostrar a conversão, a mudança que houve na sua vida, ao rei Agripa, se defendendo, repito, das acusações dos judeus de que Paulo era um traidor, que Paulo era um agitador, que Paulo estava levando o povo contra Nero, contra a lei de Moisés. Então Paulo chega aqui no versículo 9, e é um relato belíssimo, vale a pena depois você ler ele todo com calma. Atos 26, 9 a 11, Paulo diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei e prendi muitos dos santos nas prisões, e contra esses cristãos, dava o meu voto quando os matavam. Paulo estava dizendo: quando iam matar, eu dizia: eu aprovo também, mata. Era pedido o voto de cada judeu ali, e Paulo aprovava a morte. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Já parou para pensar nisso? Paulo perseguia esses judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, porque ele não podia perseguir cidadãos romanos, gentios, mas ele perseguia os judeus do seu povo que estavam se convertendo a Cristo. Paulo os maltratava, encerrava eles nas prisões, os prendia. Paulo os fazia blasfemar, negar o nome de Cristo, blasfemar, e ainda dava o voto, quando eles não blasfemavam, para que eles fossem mortos. É essa consciência de pecado que Paulo tem. Muito embora, ele diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 12, que ele fez tudo isso na ignorância, pensando que ele estava servindo a Deus. Ele achava que Jesus era um impostor, porque jamais ele imaginava que o Salvador
prometido no Antigo Testamento, iria morrer numa cruz. Paulo não entendia isso. Ele não entendia que era o nosso pecado, o pecado de todo aquele que nele haveria de crer, salvo pela graça de Deus. O pecado nosso estava lançado sobre ele, por isso ele foi para a cruz. Paulo não entendia. Paulo dizia: se ele foi para a cruz, é porque ele merecia. Deus Pai não ia permitir o Salvador ser crucificado. Não entendia. Paulo era doutor na lei, não entendia Isaías 53, o servo do Senhor vai ser trucidado. Não entendia. Então, quando os judeus começaram a se converter ao cristianismo e dizendo: eu creio em Jesus, agora eu entendi Isaías 53, agora eu entendi as profecias falando do sofrimento do Salvador, ele dizia: não, você vai ser preso, e se você não negar a Cristo, você vai ser aqui, você vai ser pilhado, nós vamos fazer você sofrer, e se você continuar não negando, você vai morrer, você vai ser apedrejado. Estevão o foi. Leia sobre Estevão. A Bíblia diz que os judeus que foram apedrejar Estevão, a Bíblia diz que colocaram as vestes, colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Era o Paulo. Ele não lançou pedra, mas quem ficava com as vestes de quem ia lançar era o mesmo para os judeus de estar lançando pedra. Ele está só sustentando as vestes. Tirava como se fosse o paletó, apedrejava com as roupas de baixo e depois colocava a roupa de cima, porque podia respingar algum sangue, então ficava na de baixo e não na de cima. Que situação de Paulo? Paulo diz: eu não sou digno, é pela graça, eu sou apóstolo pela graça, tudo que sou é pela graça. Paulo era um fariseu, antes de ser convertido a Cristo, e como fariseu, ele jamais, para você poder entender quão precioso foi a declaração de Paulo: eu sou o principal de todos os pecadores. Isso era muito precioso, sair da boca de Paulo, ele dizer de todo o coração, sem nenhuma modéstia, sem nada, sem engano nenhum, com toda sinceridade, dizer: eu sou o principal de todos os pecadores. Isso era muito forte, porque um fariseu, ele não se entendia como pecador. O fariseu dividia a humanidade em justos, que eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os religiosos. Esses eram os justos. E quem eram os pecadores? O resto da humanidade. Era a escória, era a ralé, era o povo da terra. Era aquele povo que não era fariseu, não era escriba, não era saduceu, não era dos principais sacerdotes, ou seja, não era da religião judaica, então você era pecador. Jamais um fariseu iria se chamar de pecador. Daí a preciosidade da confissão de Paulo: eu sou o principal de todos os pecadores, porque eu persegui a igreja de Cristo. Ele jamais imaginava de um profeta que tivesse contato com pessoas pecadoras. Quando Jesus, como ele se banqueteou na casa de Simão, o fariseu, a Bíblia diz que uma mulher veio, lavou os seus pés e lavou também com lágrimas, enxugou os seus pés com os seus cabelos. Qual era o comentário de Simão, fariseu, e dos outros fariseus? Esse então não é profeta. Quem é esse Jesus? Profeta ele não é, porque se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. É uma mulher da vida, é uma mulher prostituta. E um profeta não vai se deixar tocar por uma mulher pecadora. Sequer um profeta, um fariseu, digamos, sequer aceitaria um convite de uma pessoa que não fosse da religião judaica. Por melhor que ela fosse: eu queria que você fosse almoçar lá em casa. Não. O que eu vou fazer na sua casa? Você é um pecador. Eu não, eu sou um fariseu. Eu sou um justo, eu busco a Deus, você não. Jesus não. Por isso que Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Quando acusaram Jesus, quando queriam acusá-lo, insultar a Jesus, diziam aos seus discípulos: o mestre de vocês é um glutão, o mestre de vocês é um bebedor de vinho, e ele é amigo de publicanos e pecadores.
Ele senta com pecadores, ele come com pecadores, ele conversa com pecadores. E para você ver o absurdo que os fariseus chegaram, eles não queriam nem ensinar a lei para que os pecadores aprendessem. Não queriam. Que eles fossem até o templo de Jerusalém aprender lá. Mas um fariseu se preocupava de ir à casa de um pecador, de ensinar, de jeito nenhum. Por isso que eles criticaram quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o maioral dos publicanos. Não, um fariseu jamais entraria. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Por isso que Paulo diz, lá em 1 Timóteo, conforme nós lemos, Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 15 e 16, veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo de todos os pecadores que Jesus veio salvar aqui no mundo. Paulo está dizendo, eu sou o maior deles. Paulo enfatiza que é o principal, para mostrar a graça de Deus. Transbordou, porém, a graça de Deus, a graça do nosso Senhor. Paulo diz, transbordou na minha vida, porque eu sou o principal. Para que eu, Paulo, o principal de todos os pecadores, servisse de modelo para quantos haveriam de crer no nome dele, do Senhor Jesus. Paulo estava dizendo, olha, se a graça me alcançou, eu que sou o principal, essa mesma graça pode alcançar a qualquer pecador. Paulo chega a dizer em Efésios 3:8, que ele, Paulo, era o menor de todos os santos, o menor de todos os cristãos. Você se acha o menor de todos os discípulos de Jesus? Paulo estaria dizendo, não, o menor sou eu, o menor não é você. Eu persegui a igreja de Deus, eu sou o menor. Há um hino de William Macomb, que ele diz, embora eu seja o principal dos pecadores, Jesus derramou seu sangue por mim, morreu para que eu viva no céu, vive para que eu jamais morra. Paulo tinha consciência do seu pecado. Ele ouviu a mensagem do Evangelho no começo e endureceu. Ele ouviu, endureceu e começou a perseguir os cristãos. Ele compartilhou da sua incredulidade com muitos judeus. Levou mais pessoas a perseguir outros cristãos. Tornou-se o mais amargo perseguidor da igreja. Respirava ameaça, era a sua respiração, e morte sobre a igreja. Queria exterminar a igreja. E fez isso até a morte, até levando pessoas à morte. Levou pessoas a blasfemarem contra Jesus, como falamos e lemos. E aí ele diz, por isso eu sou o principal. Mas eu fui alcançado pela graça de Deus. Se eu fui, você também pode ser. Eu fui alcançado porque Deus queria mostrar no principal de todos os pecadores que a graça dele, essa graça é irresistível. Quando Deus age, não tem como resistir. O principal de todos os pecadores se rende. Não tem essa. Segundo o que a palavra de Deus mostra, não tem essa, não. O homem consegue resistir. Se o homem quiser, ele resiste. Resiste nada. A graça de Deus é irresistível. O maior de todos os pecadores não teve alternativa. A graça o alcançou e ele teve que se render. Tão grande amor para servir ao seu Senhor. Mesmo depois de perdoado, ele ainda lembrava o seu passado. Ele olhava para o passado para jamais esquecer. Eu fui perdoado. A graça de Deus me alcançou. Por isso eu preciso alcançar outras pessoas para levá-las a Cristo, porque eu fui o maior de todos os pecadores. Alguns bons anos atrás, quando pastoreávamos a igreja do Varador, nós levamos o pastor Renato. Muitos devem ter conhecido, ele que foi traficante de drogas no Rio de Janeiro, várias reportagens, e trabalhava para o Comando Vermelho, e veio para cá, e veio abrir centro de recuperação aqui no Nordeste, para a recuperação de drogados. E nós o levamos lá para a igreja do Varador, a igreja presbiteriana de Olinda, para dar o seu testemunho. E pegamos ele em casa e pedimos algumas informações, pedimos autorização para colocar algumas informações na faixa.
e colocamos, porque os fundos da igreja estavam para a comunidade do Moarama, lá em Olinda, e colocamos o que ele tinha autorizado. A gente perguntou várias coisas sobre ele e perguntamos: podemos colocar na faixa que vai divulgar a palestra? Ele disse: pode. Autorizou e a gente colocou. Quando a gente desceu do carro, a família, e descemos com ele, eu fui andando, disse: vamos lá, pastor, e fui andando e deixei ele vir. Vou pegar, não é nenhuma criança pegar na mão, e fui embora. Quando eu cheguei no portão da igreja, que parei, ele estava no meio da rua olhando assim. E eu fui ver para onde ele estava olhando. Ele estava olhando na direção da faixa que estava lá. As coisas sobre ele. Aí eu voltei, cheguei perto dele, eu disse: pastor, vamos lá para a palestra? Ele disse: certo. Eu disse: tem alguma coisa errada aí na faixa? Eu disse: a gente colocou alguma coisa errada. Ele fez: não, é muito pior. É pior do que está aí. Ele disse: é que quando eu olho e eu fico lembrando do meu passado, me dá uma vergonha tremenda. E eu lembro que eu disse alguma coisa assim: pastor, graças a Deus que o passado não é mais presente. Ou seja, graças a Deus Jesus mudou a sua vida. Vamos lá para o senhor dar o testemunho, o senhor falar o que Deus fez na sua vida. Que bênção. Mas tinha muita desgraça ali na faixa. E às vezes não é sensacionalismo. Que adiantava botar lá atrás palestra com o pastor Renato sobre drogas? Alguém até podia vir. Agora, quem é esse pastor que veio falar sobre drogas? Ele foi chefe de tráfico, ele traficava. Ele mandou matar muita gente. Ele ganhou as custas da morte e da dor de muita gente. Foi droga, muito problema, viciado também, já não tinha mais cabelo, já não tinha mais aqui a sobrancelha, um monte de história, muita história, mas a graça de Deus o alcançou. Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, ou seja, tudo que sou é pela graça. Mas em segundo lugar, eu quero terminar com isso, não é só tudo que sou é pela graça. Tudo o que faço é pela graça. Isto está no versículo 10 de 1 Coríntios 15, 10. Nós lemos no início: mas pela graça de Deus sou o que sou. Agora perceba o que Paulo diz: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. 1 Coríntios 15, 10. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo não só está dizendo tudo que sou é pela graça, mas Paulo está dizendo também tudo o que faço é pela graça. Não é só tudo que sou, mas é tudo o que faço é pela graça. Ele foi transformado de perseguidor num dos maiores pregadores do Evangelho. Ser apóstolo, fazer a obra de Deus é pela graça. Pela graça que opera nele. Não é mérito dele, é o mérito e a glória é de Deus. Quando Paulo diz: eu trabalhei muito mais do que todos eles, ou seja, todos os outros apóstolos, Paulo está dizendo originalmente: esse trabalhar aí é trabalhar até a exaustão, até não aguentar mais. E essa palavra é uma palavra no grego que ela é usada no seu sentido original e literal para o artesano, aquela pessoa que prepara aquela obra de arte mais linda e que nem sempre nós valorizamos. Quem fez a obra de arte sabe o quanto custou. Não é só quanto gastou no material, é o esforço, a criatividade, todo o empenho para fazer aquela obra a mais linda possível. Paulo está dizendo: eu trabalhei até a exaustão, muito mais do que todos eles. Paulo não estava dizendo que fez mais coisa do que os outros, mas que ele trabalhou mais arduamente do que todos os outros. Se você depois quiser com calma olhar em casa, você vai ver lá em 2 Coríntios capítulo 11, uma relação de sofrimentos pelos quais Paulo passou, por amor a Jesus. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu de trabalhar, ele não desistiu de ser um cristão que levasse a mensagem do Evangelho, mesmo em meio a todo sofrimento. Não havia desculpa para Paulo, não havia cansaço, não havia um monte de limitações. Então eu quero dizer para você: pare de dar desculpa.
Ah, pastor, eu não venho para a igreja por isso e isso. Ah, pastor, eu não leio a Bíblia por causa disso. Pastor, eu estou até parando de orar, sabe? Eu estou até achando que não vale a pena orar. Eu estou achando que não vale a pena trabalhar em nenhum ministério. E pastor, sabe uma coisa? Eu já estou quase pedindo para que Deus me promova a glória, porque eu não aguento mais esse povo. Paulo chega e diz: olha, eu não sei o que é que eu peço a Deus, se Ele me deixa ou se Ele me leve. Lá é melhor do que aqui. Mas se eu ficar aqui, eu tenho a oportunidade de servir a igreja. Que coisa maravilhosa, servir a Cristo, servir ao mundo, para que o mundo conheça a graça que me alcançou, o amor que me alcançou. Paulo diz: eu fico sem saber, lá é melhor. Agora, se eu ficar aqui é para pregar, se eu ficar aqui é para viver o Evangelho, para que outros conheçam. Que coisa maravilhosa. Como nós precisamos mudar, como nós temos que parar de dar desculpas, como nós temos que parar de que as nossas razões, não, existem razões em Cristo, no que Ele fez na minha vida e na sua, que não podem me fazer parar, não pode. É como nós cantamos aqui: eu não posso deixar de te adorar, não posso. É olhar a minha vida, é cada um parar e dizer: meu Deus, muito obrigado, Senhor. O Senhor não me desamparou, o Senhor me ama, o Senhor mandou Jesus, morreu na cruz, o Senhor tem cuidado de mim, Senhor, louvado seja o teu nome. Não posso parar, Senhor. Eu tenho que continuar de servir. E Paulo reconhece: não fui eu, mas é a graça de Deus comigo. Porque se ele parasse nisso, poderia haver uma ponta de orgulho. Eu trabalhei mais do que todos esses outros. Eu não andei com Jesus aqueles 3 anos. Eu não neguei como Pedro negou. Eu não duvidei como Tomé duvidou. Eu sou melhor do que todos esses. Não. Eu sou o melhor de todos os apóstolos. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou o maior de todos os pecadores. Eu sou o maior devedor do Calvário, da cruz, do que Ele fez por mim. Que consciência Paulo tinha. Por isso que ele diz: não fui eu, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Tudo que eu fiz não foi mérito meu, foi a graça de Deus comigo. É como se ele dissesse: tinha uma pessoa aqui do lado chamada graça. Era essa pessoa graça que me fazia fazer as coisas. Não era de mim mesmo. Era como se ele estivesse dizendo isso. Era fora de mim. Era Deus operando no meu coração pela graça. Eu não andei com Jesus os 3 anos. Paulo estava admitindo. Eu não aprendi como os outros apóstolos aprenderam ao longo de 3 anos. Que maravilha, que privilégio. Paulo diz agora também: quando eu fui alcançado pela graça, meu amigo, se ninguém me sustentava antes, agora que eu vi quem era o meu Salvador, agora que ninguém me sustentava. Nem a minha morte. Eu apelo para César. E os reis da época que serviam ao imperador disseram: ele bem que poderia ser solto, mas ele apelou para César. Ele quer ir a César, ele é um cidadão romano, ele tem o direito. Então que ele vá a César. Se ele quer ir até o imperador, que ele vá até o imperador. Mas Paulo queria isso, que o evangelho chegasse até ao imperador. Pela graça de Deus. 2 décadas de trabalho, de vida do apóstolo Paulo depois de convertido. 3 viagens missionárias, várias igrejas estabelecidas, vários discípulos de Jesus feitos, liderança de igreja treinada, pelo menos 13 epístolas escritas para a edificação da igreja. Está na hora de a gente fazer alguma coisa por Cristo, não está não? Que exemplo de Paulo! Que exemplo! Esse homem, quando foi alcançado pela graça, teve a sua vida totalmente transformada. Paulo disse: a graça de Deus na minha vida não se tornou vã. Não se tornou vã. Não se tornou inútil. Não se tornou ociosa. Paulo estava dizendo: não, eu trabalhei muito mais do que todos estes. Há um pregador, pastor, já falecido, na Alemanha nazista, um pregador luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse homem, ele
criou um termo chamado graça barata. Graça barata. Ele estava dizendo, quando você como cristão não vive a fé em Jesus, quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, quando você não vive a igreja, quando você não serve ministérios, quando você não leva pessoas a Cristo, quando as pessoas não são capazes de ver em você um discípulo de Jesus, você está vivendo uma graça barata. Você não está valorizando o que Jesus fez na cruz do Calvário por você. As pessoas precisam ouvir de Jesus. Não é chamar o pastor, é por você. No seu lugar de trabalho, onde você é tratado da saúde, onde você estuda, onde você faz exercício, olha, é você aproveitar cada oportunidade para falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Você não precisa ser chato. Você não precisa ser chato. Deus vai usando por doses, a tal ponto de que você começa a ser amado e respeitado. Alguém está passando por uma crise, aí pensa e faz, quem eu vou procurar aqui no trabalho? Ah não, eu vou procurar aquele crente, aquele homem ou aquela mulher crente. Porque essa é uma pessoa que não vive de fofoca aqui no trabalho. Essa é uma pessoa que demonstra por suas ações e palavras que quer o bem dos outros. Essa é uma pessoa que é exemplo aqui na empresa. Puxa, é essa pessoa que eu vou procurar. Em quem eu vou confiar aqui? Eu vou falar para outro, depois a minha história vai todinha estar espalhada aqui no trabalho. Não, eu vou lá. Vai pedir oração a você que é cristão. Por favor, ore por mim na sua igreja. Peça a sua igreja lá para orar por um parente meu que está hospitalizado. E aí você vai dizer, olha, eu vou orar agora. Me dê o nome e eu vou levar para a igreja. Eu vou orar agora. Vamos parar agora um minutinho? Vamos orar? Eu quero orar e eu vou levar para eu orar e para a igreja orar. É na hora que a gente começa, pelo nosso exemplo, a impactar as pessoas. E as pessoas começam a ver Jesus em nós. A graça deixa de ser barata para ser uma graça abençoada e abençoadora. Deus quer fazer isso através das nossas vidas. Eu mencionei um filme, recomendo com o devido cuidado. Todo filme, não é só esse, todo filme você tem que dar uma olhada, ver a história e ver censura, não, a faixa etária e as informações da faixa etária. Este filme que eu vou citar deve ter umas 2 cenas que nem precisaria, mas é um filme fantástico, vale a pena você ver e ver a história da perseguição nazista. A Lista de Schindler, talvez muitos já tenham assistido, feito por um descendente de judeu, Steven Spielberg, que fez tantos filmes de aventura. E eu lembro de uma cena desse filme, quando um homem tentou salvar muitos judeus dos campos de concentração, porque ele era empresário, porque ele tinha prestígio político, e aí então, com um judeu idoso, contador, esse judeu, como não podia salvar todo mundo, esse homem que não era judeu, empresário, começava a dizer a ele, você vai dizer quem eu vou tirar, que não vai para o campo de concentração, eu quero a lista. Não dava para salvar todo mundo, e eu vou contratar essas pessoas para trabalhar na minha empresa, e aí elas não vão para o campo de concentração. Mas há uma cena lá, depois de tentar salvar muita gente, que num total desespero, esse homem chega chorando a olhar para o carro dele e dizer, esse carro podia ser vendido e salvaria quantas pessoas? Quantos eu iria salvar se eu vendesse esse carro? Esse anel, e ele tirava o anel e dizia, esse anel aqui, quantas pessoas eu poderia ter salvo? E aquele judeu idoso procurava acalmar ele e dizer, calma, você fez o que você pôde, você sacrificou, você lutou, você salvou muita gente, mas ele estava angustiado de toda a riqueza que ele acumulou, mas que ele olhava e dizia, isso não vale nada, eu podia ter salvo muito mais vidas. E aí eu
olho para essa história e fico pensando, como vai ser o fim da nossa vida? Nós vamos olhar para trás, vamos pensar assim, quantos amigos eu levei para Cristo? Por quantos eu orei? Por quantos eu orei familiares, pessoas do trabalho e tantas outras pessoas? Quantos eu levei para Cristo? A quantos eu falei do amor de Jesus? Quantos Deus podia ter me usado? Senhor, será que eu fui o obstáculo para que outros pudessem seguir ao teu Filho Jesus? Quantos e quantos e quantos? Então a minha oração nessa noite, como oramos lá no acampamento, você, como membro do corpo de Cristo, vai participar da ceia. Será que você vai participar em vão? Como está a sua vida? Como você tem procurado viver? Será que você pode dizer como Paulo, tudo que sou é pela graça, tudo que faço é pela graça? Se nós tivermos essa consciência de que tudo que somos é pela graça, e que tudo que fazemos é pela graça, vai mudar muita coisa. Vai mudar na frequência da igreja, vai mudar quando nós ofertamos e dizimamos, vai mudar quando nós servimos a Deus em ministérios, vai mudar quando nós vimos para a escola dominical estudar a Bíblia, para crescer, aprender e poder falar da nossa fé, daquilo que a Bíblia fala para quem não conhece ou para quem vai tentar derrubar a nossa fé. Se nós dissermos como Paulo, tudo que sou é pela graça, tudo que faço é pela graça, vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa família, vai mudar a igreja e vai mudar a sociedade. Muitas pessoas serão alcançadas, muitas famílias serão transformadas. Há muito que Jesus quer fazer através de cada um de nós. A graça, não eu, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos tomar nossa fronte. Essa graça, como falamos lá no acampamento, essa graça que é totalmente demais, ela é para lá de demais. Vamos orar. Pai, nós somos gratos por essa graça. Graça tremenda, maravilhosa. Nós não temos palavra para qualificar a tua graça sobre cada um de nós. Faz de nós discípulos, dia após dia, mas não permita sermos apenas discípulos, mas nos permita sermos discípulos que vão fazer outros discípulos. Nos ajuda, Senhor. O teu servo, o apóstolo Paulo, fez isso. Ele foi alcançado, ele se tornou o mais fervoroso discípulo, seguidor do teu Filho Jesus. Só pôde ver o teu Filho Jesus naquele caminho de Damasco. Não pôde aprender dele como os outros apóstolos aprenderam. Não pôde cear com Jesus à mesa como os apóstolos cearam. Não pôde testemunhar Jesus, entrar nas casas e expelir demônios, curar enfermos, ressuscitar pessoas. Ó Deus, nós também, como Paulo, nós não tivemos sequer o privilégio de ver a imagem de Jesus como ele viu, a glória dele. Ó Deus, mas nós queremos ter o coração de Paulo, que amou até a morte o seu mestre, Senhor, o seu Salvador, sobre quem ele tanto pregou, ele que foi ensinado, Senhor, nas Escrituras, ele que nos braços de sua mãe foi ensinado a ir à sinagoga, ao templo, a amar a tua palavra, a lei, ele que foi ensinado a crer na vinda do Messias, ele que perseguiu o teu Filho Jesus, ele foi transformado por tua graça, alcançado, reconheceu o seu pecado, a sua ignorância, o tanto que sabia da lei, mas precisava vivê-la e conhecer o verdadeiro Salvador. Nós te adoramos pelo exemplo dele, Senhor.
Nós queremos clamar, Senhor, que nós possamos ter a graça de dizer como Ele: pela graça sou o que sou, pela graça trabalhei muito mais do que tantos outros, mais arduamente. Nos permita, Senhor, viver assim. Não nos permita sairmos daqui, Senhor, e voltarmos para uma vida cristã mesquinha, medíocre, mediana. Não, Senhor. Dá-nos a alegria de querermos voltar no próximo domingo. Dá-nos a alegria de querermos estudar a Tua palavra. Dá-nos a alegria de querermos Te buscar em oração, se ainda não fizemos neste dia, Senhor. Dá-nos a alegria de não nos calarmos quando Tu colocas pessoas nas nossas vidas, desesperadas, esperando uma palavra de vida. E a palavra está no nosso coração, posta pelo Teu Espírito. Faz-nos abrir os nossos lábios e testemunhar do Teu grande amor. Faz de nós discípulos que façam discípulos, pela graça do Teu Filho Jesus. É em nome dele, Pai, que nós te oramos e te agradecemos por tudo, hoje e sempre, e para a glória dele, do Senhor Jesus. Amém.